Bora falar de uma empresa de petróleo da Bolsa Brasileira, PetroRecôncavo, que pagou 25% de dividendo olhando nos últimos 12 meses, mas eu quero falar, será que esses dividendos são consistentes e como que ficarão os dividendos para 2025? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Passando pelos destaques do primeiro TRI de 2025, uma receita líquida de 861 milhões, acréscimo tanto na ótica trimestral quanto na ótica anual, um EBITDA de 424 milhões, aumento de 5% olhando o quarto TRI de 2024 e 20% o primeiro TRI de 2024, um lucro líquido ajustado, já descontando os efeitos da marcação a mercado e imposto por causa do swap cambial do câmbio de 136 milhões, uma queda olhando o quarto TRI de 2024, porém um aumento olhando o primeiro TRI, geração de caixa livre, que seria geração de caixa operacional menos o CAPEX, de 207 milhões, um JCP pago de 263 milhões, que daria um dividend yield de 7%, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Também o fim de pagamento de algumas aquisições, o que poderia diminuir o CAPEX e melhorar tanto o lucro quanto os proventos. E um pouco do operacional, os destaques operacionais, uma produção de 27 mil barris por dia, e também novos postos em operações, 6 produtores e 2 injetores. Com a conclusão dos novos postos da PetroRecôncavo, a gente já percebe que a produção média tem aumentado, aumentou olhando tanto TRI por TRI quanto na ótica anual, em torno de 4%. Percebam que no quarto trimestre de 2024 foram em torno de 26 mil barris por dia e tanto em janeiro quanto fevereiro quanto março houve um aumento na produção média de barris por dia, consequentemente aumentando a produção, aumenta a venda e se o preço do barril estiver em bons níveis, pode melhorar também a receita da empresa. Agora falando um pouco das receitas da PetroRecôncavo do primeiro TRI de 2025, a gente percebe que o preço do petróleo vem despencando. No primeiro TRI de 2024 estava em torno de 83 dólares o barril, porém no primeiro TRI de 2025 o preço médio foi de 75 dólares. E provavelmente isso aqui deve cair, visto que as sanções do Trump derrubaram o preço do petróleo e hoje gira em torno de 65 dólares o barril. Porém a gente vê que a PetroRecôncavo faz um bom trabalho de proteção, faz um trabalho de hedge para poder proteger a sua produção em quedas no preço do petróleo. Então, apesar de pagar uma pequena fatia nessa proteção, quando o preço do petróleo do barril despenca, a PetroRecôncavo tem uma certa proteção na sua receita. E nós também podemos ver aqui uma boa diversificação da produção, sendo que 40% foi de gás e 60% de petróleo. E como eu havia falado, 50% da produção hoje encontra-se protegida do preço por hedge, 25% da produção de petróleo e 88% da produção de gás natural. Falando um pouco das despesas, a PetroRecôncavo conseguiu melhorar em praticamente todos os seus quesitos. Um ponto que é sempre bom de olhar em empresas de petróleo seria o custo de extração, lifting cost, e quanto menor, melhor. Só um detalhe importante, a Petrobras seria uma das melhores nesses quesitos do mundo. O custo de extração da Petro gira em torno de 6 dólares. Percebam que o custo de extração da PetroRecôncavo gira em torno de 14 dólares o barril, porém houve um decréscimo olhando o quarto TRI de 2024. O que seria um ponto muito positivo. A PetroRecôncavo aumentou o número de royalties pagos, principalmente por causa de maior produção no campo Tiê. Midstream seria um setor intermediário que é responsável por transporte, armazenamento, processamento. Então, quanto menor essa despesa, melhor. E a gente percebe que houve uma redução de 5%. E SG e A seriam as despesas administrativas gerais, que também houve uma redução olhando TRI por TRI. Porém, olhando o primeiro TRI de 2024, houve um aumento, mas a gente percebe o bom trabalho que a PetroRecôncavo vem fazendo no controle de suas despesas. Isso é muito importante, principalmente em momentos como esse, que o preço do petróleo está alto e o preço do petróleo é algo que ninguém consegue controlar, seria apenas o mercado. Mas o que a PetroRecôncavo consegue controlar seriam suas despesas internas. Então é importante que eles façam esse bom trabalho. O EBITDA do primeiro TRI de 2025 foi de 424 milhões, um aumento de 5% olhando na ótica trimestral. E é interessante esse barril, que seria como se fosse um gráfico que a PetroRecôncavo deixa para a gente ver como que funcionam as suas margens. Então, olhando num preço de petróleo médio de 75,7 dólares o barril, a margem da PetroRecôncavo seria de 33 dólares, a média de pagamento de royalties é 4,9 dólares, midstream seria em torno de 5,2,
despesas administrativas gerais 3,9 e o custo de extração em torno de 13,9. Então, o break-even, ou seja, para PetroRecôncavo ficar praticamente no 0 a 0, seria em torno de $28. Acima disso, já é margem, já seria lucro da PetroRecôncavo. Então eu achei esse ponto muito interessante. Hoje o break-even da Petrobras gira em torno de $22, porém a PetroRecôncavo ainda consegue fazer um ótimo trabalho e dentro desse preço de barril ainda conseguiria ter uma boa margem. E quem tem empresa de petróleo como eu na carteira de investimento tem que ficar ligado principalmente no preço do barril. Percebam a correlação. Em 2022, o preço do petróleo subiu. A PetroRecôncavo, consequentemente, também subiu na cotação. Atualmente, o preço do petróleo tem despencado. O preço da PetroRecôncavo também despencou. Então, quem tem petroleiras na carteira tem que ficar ligado principalmente no preço do petróleo, justamente por causa dessa correlação. Falando um pouco dos investimentos, a PetroRecôncavo tiveram altos investimentos em 2024, porém um leve decréscimo em 2025 e a maior parte dos seus investimentos foram para desenvolvimento de reservas. E eles ainda destacam o desenvolvimento de reservas de 2025, a maior parte foi para perfuração, depois para workover e também para facilidades. Então esse foi o maior percentual histórico do CAPEX de desenvolvimento de reservas. Isso é muito interessante porque desenvolvimento de reservas seria o que realmente bota dinheiro no bolso da empresa. Esses desenvolvimentos de reservas, esse CAPEX, hoje é investimento, mas no futuro é receita na veia das empresas. Além disso, a PetroRecôncavo perfurou 10 postos apenas no primeiro trimestre de 2025. E a gente percebe que a PetroRecôncavo tem uma posição de caixa muito substancial, 1 bilhão no quarto tri de 2024, um acréscimo de 456 milhões de fluxo de caixa operacional, investimentos 250 milhões e pagamento de aquisições, financiamentos e outros 247 milhões. Praticamente em linha, olhando o primeiro tri de 2025. E percebam a geração de caixa livre, que seria o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, o investimento. E em 2024 foi mais de 1 bilhão de reais e no primeiro tri de 2025 já foram 207 milhões de geração de caixa livre. E esse é um dos motivos que eu acredito que a PetroRecôncavo vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. Percebam que o endividamento da PetroRecôncavo é muito tranquilo. Hoje encontra-se em 0,62, ou seja, em torno de 7 meses de geração de caixa, a PetroRecôncavo já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E ainda há aqui nos destaques que ao fim dos pagamentos de algumas aquisições de Miranga e Tieta, a duração da dívida é de 4 anos, a um custo médio de 6,7% e a primeira amortização da dívida será apenas em 2028. Então, para 2025, 26 e 27, a PetroRecôncavo não terá dívida nenhuma para pagar e isso vai virar dividendo direto na veia do acionista. Falando em dividendos, da política de proventos, hoje a PetroRecôncavo não dispõe de uma política formalizada de destinação de resultados e a administração apresenta uma proposta referente à destinação do lucro do exercício para análise e aprovação da Assembleia. E eles já destacam que no primeiro tri de 2025 aprovaram 263 milhões em JCP, o que daria 90 centavos, em torno de 7% de dividendos. E percebam o gráfico de dividendos da PetroRecôncavo. Esqueçam isso aqui porque o IPO da PetroRecôncavo foi em 2021, então é daqui para frente. A gente percebe que foram altos dividendos pagos em 2024, em 2022 e em 2023. A empresa ainda estava se ajustando, o preço sobre o lucro da empresa estava extremamente alto, extremamente esticado e aparentemente tem entrado numa zona mais confortável. Como a PetroRecôncavo já falou, ela não tem uma política de proventos formalizada, porém a gente consegue ver que ela tem pago em torno de 2 vezes ao ano, em abril e em dezembro. E esse ano de 2025 já pagou a primeira parcela de 90 centavos por ação, e se nós duplicarmos 1,90 por ação, daria 1,80 durante o ano todo. Na cotação atual, em torno de 14,50, daria em torno de 12,41% de dividendos para 2025. Quero mostrar para vocês na minha planilha o que eu acho que pode acontecer. E aqui apenas um ponto de atenção, o payout da PetroRecôncavo em 2024 foi maior do que 100%, justamente porque eu acredito que a PetroRecôncavo
pague seus dividendos de acordo com o fluxo de caixa livre, conforme outras petroleiras. Então isso acaba aumentando o payout quando você pega a referência do lucro líquido. Então, na minha planilha pessoal, eu acredito num lucro líquido projetado para 2025 de 500 milhões, o que daria um PL de 8,52 na média dos últimos 10 anos, que na verdade não são 10 anos, são em torno de 3 a 4 anos. Conforme falei, o IPO foi em 2021, então daria um PL médio de 11,76 e com um payout projetado de 100% do lucro, o dividend yield estaria hoje em torno de 11,73. Eu acredito que ficará mais ou menos nessa linha, entre 12 a 14%. E só para recapitular, desde o começo do ano as ações da PetroRecôncavo estavam praticamente paradas. Quando o Trump anunciou a tarifa e o preço do petróleo despencou, as ações da PetroRecôncavo também despencaram. Porém, quando saiu esse balanço que eu acabei de mostrar para vocês, os investidores se animaram, a PetroRecôncavo subiu em torno de 5 dias 18% e atualmente tem dado uma leve corrigida. No ano, a PetroRecôncavo cai 11,39%. Mas me conta aqui, pessoal, o que vocês acham? Acreditam que para 2025, 2026 e 2027 continuará pagando bons dividendos? Eu ainda acredito que esses dividendos continuarão muito bons, principalmente porque a PetroRecôncavo está com uma dívida muito controlada e não tem que pagar no curto prazo essa dívida. Então isso vai acabar virando dividendos direto na veia do acionista. No mais, gostaria de deixar para vocês um ótimo dia e um abraço.